Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11. E a nossa meditação hoje será a respeito das dissensões na ceia do Senhor, né? Onde o apóstolo Paulo passa para os irmãos da igreja de Corinto as informações que chegou, né, aos seus ouvidos, né? Ele tomou conhecimento de que havia dissensões na ceia dos irmãos na igreja de Corinto, né? E aí Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Corinto, exortando-os para que eles pudessem fazer, né, a administração da Santa Ceia, esse rito todo, de forma ordeira, né, da forma que Deus recomenda, que o Senhor Jesus nos ensinou, né, que haja ordem e decência no culto, né, e principalmente num culto de Santa Ceia, né, que é o dia de a gente ali comemorarmos, né, em memória, né, a participação, né, no corpo e sangue de Cristo, para que nós estaremos sempre lembrando, né, até que Ele venha, conforme Ele mesmo nos ensinou, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então à meditação da Santa Palavra de Deus. Só que antes eu quero mais uma vez reforçar o aviso aos irmãos, meus queridos amados irmãos, amigos, ouvintes, telespectadores de um modo geral, né, que tem curiosidade de saber por que eu uso máscara, né, nas minhas gravações, né? E aí, então eu explico para os irmãos mais uma vez, e farei questão de estar explicando sempre, até eu tirar a máscara, né? É porque estou fazendo uns procedimentos dentários, e aí eu uso para a gravação dos vídeos, né? Assim que eu terminar os procedimentos, então aí eu estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos? O motivo é apenas isso, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então à meditação da Santa Palavra de Deus, a partir do versículo de número 16, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, diz o apóstolo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a seguir. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes
que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e sangue do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, né? Eu tenho falado frequentemente com os irmãos de modo geral. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo levantado pelo Senhor, né? Para levar o evangelho do Senhor, a palavra de Deus, aos gentios de longe, onde o evangelho não tinha entrado ainda, né? E Paulo era um grande perseguidor do povo de Deus antes de se converter, né? Inclusive, quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá, junto com aquela turma toda que apedrejaram Estevão, né? E Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, né? Todas as igrejas de Cristo que tinha na época que já tinha sido aberta pelos apóstolos, né? Paulo perseguia este povo, né? Ele ia nessas igrejas, onde estava ali o povo de Deus cultuando a Deus, né? E ali ele pegava a carta das autoridades da cidade ali de Jerusalém, e ele ia buscar esse povo debaixo de vara. Chegava, invadia as igrejas, prendia as pessoas e levava presa debaixo de vara, debaixo de chicote, para prender em Jerusalém, né? Então ele era um perseguidor ferrenho, até que o Senhor um dia, após a morte de Estevão, Paulo pediu carta para os apóstolos, para as autoridades, né? A palavra de Deus afirma que ele estava ainda com gosto de sangue, com cheiro de sangue ainda na boca, nas narinas, né? E foi buscar mais gente para poder fazer o que fizeram com Estevão, né? E ali no caminho de Damasco, o Senhor jogou ele do cavalo no chão, cegou ele, né? Com a luz muito forte, e ele já levantou dali, e o Senhor falou com ele, né? Paulo não chamava Paulo, chamava Saulo. Ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: Senhor, quem és tu? Né? Aí a voz respondeu, o Senhor respondeu para ele com a voz, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E Saulo respondeu: que direi, que farei, Senhor? Né? Aí ele falou: vai até Damasco, lá você vai procurar, você vai entrar na casa do fulano, vai procurar por um varão como Ananias, e ele te dirá o que será feito, né? E assim foi. E Paulo, após a sua conversão, ele já saiu enviado, chamado, preparado, capacitado e enviado pelo Senhor ao gentio de longe, né? E então Paulo, ele escrevia essas cartas que ele escrevia
todas as epístolas de Paulo foi enviada para as igrejas das quais ele abriu, né? Então, onde ele chegava ali, pregava e abria a igreja, e ali ele empossava pastor para dirigir aquela igreja e passava todas as normas gerais, né? Das leis, os estatutos e os mandamentos de Deus, da forma que era para ser seguido e cumprido e feito, né? E Paulo dava assistência e ele ia para frente abrindo mais, e de tempo em tempo ele voltava nas igrejas anteriores para ver como é que estava, né? Então os problemas chegavam aos ouvidos dele, né? E Paulo chegou aos ouvidos de Paulo que havia dissensões na ceia do Senhor entre os irmãos na igreja de Corinto, né? E aí ele escreveu essa carta dessa forma, exortando os irmãos a forma que eles deveriam se portar, né, na ceia do Senhor, né? A qual nós vamos meditar aqui agora nas referências, para que nós possamos ter uma maior interação, né? Dissensões na ceia dos irmãos, o modo de celebrar a ceia do Senhor, né? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, por quanto juntais, não para melhor, senão para pior, né? Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, né? E Paulo entra exortando eles, dizendo, né, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo estava falando dos ajuntamentos que eles faziam na ceia, né, como se fosse, né, uma festa mundana, digamos assim, onde tudo pode, onde vale tudo, onde tudo é permitido, onde nada é proibido, né? Uma festa mundana é mais ou menos assim, né? E Paulo soube que estava mais ou menos assim a ceia do Senhor entre os irmãos ali em Corinto, né? E Paulo já entrou, né, da forma que Deus dava conhecimento para ele, sabedoria, né? Também entendimento, evidentemente, né? E ele entrou exortando, né? Na expressão vai, exorta, ensina e repreenda, mas com amor. Paulo fazia isso, né? Ele era um exímio cumpridor da santa palavra de Deus, né? Aleluia, para louvado seja Deus, né? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, Paulo falando com os irmãos, né? E fala conosco também ainda hoje, né? E sempre, eternamente. A ceia do Senhor é descrita em 4 trechos bíblicos, ou seja, nos 4 evangelhos. Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 29, né? Explica como é que deve ser feita a ceia do Senhor. Marcos, capítulo 22, Marcos, capítulo 14, versículos 22 até o 25. Lucas, capítulo 22, versículos 15 até o 20. Né? Nos 3 evangelhos, né? Só não está no evangelho de João. Está nos 3 evangelhos, né? Os 3 primeiros, né? E também em 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 32. E Paulo continua falando. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Sua importância no passado é um memorial, né? Anemírises, versículos 24 e 26. Lucas, versículos 22 e 19. Da morte de Cristo no Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos
mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. Né? A morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. B. É um ato de ação de graças, no grego, Eucharistia, pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, proveniente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Verso 24. Mateus, capítulo 26, versículo 27 ao 28. Marcos, capítulo 24, versículo 23. Lucas, capítulo 22, versículo 19. A sua importância no presente, a ceia do Senhor, é um ato de comunhão. No grego, koinomia com Cristo. E de participação nos benefícios da sua morte sacrificial. E ao mesmo tempo comunhão com os demais membros. Fazer uma pequena pausa para fazer um comentário a respeito da importância do porquê que o homem, né, precisa nascer de novo. Né? Jesus foi quem disse isto para Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos fariseus em Israel. E ele via e ouvia, né, os milagres que Jesus fazia, a fama de Jesus, né, e aquilo mexeu com a cabeça dele de tal forma que ele colocou no seu coração, né, eu preciso ir ter com este homem em particular para mim poder falar para ele o que eu penso. Porque publicamente ele não podia falar, porque ele era príncipe dos fariseus. E a seita dos fariseus, junto com a dos saduceus, né, eram os maiores perseguidores de Cristo. Né? Então ele não tinha como, ele sendo o chefe do príncipe dos fariseus, né, e elogiar Jesus publicamente da forma que ele fez. Né? E aí ele procurou Jesus à noite, né, e foi falar com ele à noite. Né? Falou: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Né? E Jesus, vendo ali o interesse dele, né, em saber, Jesus respondeu para ele e disse, né, ao homem é necessário nascer de novo. Né? E então o homem, Jesus falou e está escrito, ao homem é necessário nascer de novo. Né? E Nicodemos não entendeu como é que era isso. Ele perguntou para Jesus, como é que pode ser isto? O homem já sendo velho, ele pode entrar no ventre de sua mãe de novo, de sua mãe nascer? Jesus olhou bem e falou, mas o que é isso, Nicodemos? Você sendo príncipe em Israel e não sabes isto? E aí Jesus começou a explanar para ele como é que era isso detalhadamente. Né? Então eu digo, a mensagem de hoje não é essa, a mensagem aqui é sobre as dissensões na ceia dos irmãos em Corinto. Né? Então a importância de se batizar. Né? Esses irmãos que vão para a igreja e aceitam Jesus, mas não se batiza, eles tornam-se meio crente, mas crônico, sem concluir, sem cumprir toda a justiça de Deus. Né? É necessário o homem ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, entender, aceitar e seguir os passos que Jesus seguiu para entrar no céu. Não tem como entrar, não tem porta dos fundos, tem que entrar pela porta da frente. Né? E Jesus, como ele mesmo diz, está escrito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Quer dizer, Jesus é a porta, irmãos. Ele é a porta do céu. Né? Não tem como entrar por outra porta. Ele é a porta. E ele é as três coisas ao mesmo tempo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não tem como, não tem mentira. Lá não tem jeitinho brasileiro, não. Lá não tem advogado para te defender, não. Ele é o advogado. E naquele dia será o juiz. Né? Ele é o caminho. Porque é ele que ensina todos os passos que o homem deve seguir para entrar no céu. Né? Todos os passos. Não é só para entrar no céu, não, irmãos. É para ter uma vida abençoada aqui nessa vida também. Uma vida farta, uma vida de paz, de harmonia, né? De unidade. Uma vida próspera, uma vida abençoada, onde não te falta nada, onde você tem de tudo. Principalmente saúde. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muitos irmãos, pastor, ele fala, ninguém vai ao Pai. Não, não é ninguém vai ao Pai, não. É ninguém vem ao Pai. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. É os três num só. São três pessoas numa só. Né? Então, onde o Jesus está, o Pai está. Onde o Pai está, Jesus está. Por isso que ele afirma dessa forma. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tem que passar por Jesus. Não tem jeitinho brasileiro, não tem porta de fundos. Tem que entrar pela porta da frente. Você tem que trilhar os caminhos que Jesus colocou. Né? E quais são os caminhos? São João 5,39. É ele que mostra a direção. É ele é a bússola. São João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus falando com cada um de nós. Né? Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a Bíblia Sagrada, ela é a bússola. Né? Não tem jeito. Né? Você tem que examinar para entender. Você não pode ir em conversa. Tem que você examinar você mesmo. Compra uma Bíblia, leia a Bíblia, medita aquilo que você entendeu. Amém. O que você não entendeu, peça a Deus que Ele deliberadamente te dá entendimento para entender e você alcançar aquilo que você estiver buscando, almejando. Né? Então, de modo que a ceia do Senhor, por que o homem tem que aceitar ir para a igreja, aceitar Jesus, tem que se batizar, entrar em comunhão e permanecer comendo e bebendo o corpo e sangue de Cristo com os irmãos mensalmente ou quinzenalmente. Né? Eu vi falar que tem igreja que ministra uma vez por ano apenas. Né? Então, quer dizer, isso aí é a igreja quem sabe. Né? Jesus diz, todas as vezes, se comer desse pão e beber desse cálice, lembra-se de mim até que eu volte. Acabei de fazer leitura agora um pouquinho aqui, né, literalmente falando. Aqui eu estou falando de forma simples. Mas o resumo é este. Todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, né, nós estamos comemorando a morte de Cristo na cruz. Morte e ressurreição. Porque nós estamos fazendo isto para memória, para lembrança do que Cristo fez por nós, do sacrifício que Ele fez, o sacrifício perfeito que Ele fez por nós, né? Para a nossa memória, para nós lembrar e permanecer até o fim. A Santa Ceia é para isto. Né? Jesus fala em São João 34, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em mim e nem eu nele. Não tem parte em mim nem eu nele. É preciso participar do corpo e sangue de Cristo. Você quer ter parte com Cristo? Então, se batize em águas correntes como Jesus foi batizado. Procure uma igreja, se batize em águas correntes como ele foi batizado. Né? E após ser batizado, entre em comunhão e permaneça firme e fiel a Cristo, a sua palavra, ao seu ministério, para que você possa chegar ao fim e receber a sua coroa. É dessa forma, né? Então não tem como, você não pode tomar Santa Ceia sem passar por esse processo todo. Você não pode burlar nenhuma parte. Você não tem que pular parte. Tem que pular etapa. Você tem que passar por todas as etapas. É necessário. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Né? João Batista, o Paráclito Divino,
aquele que endireita os caminhos do Senhor, né? O anjo do Senhor que foi enviado à frente pelo Pai, né? Jesus foi batizar no Rio Jordão, João estava lá batizando. Ora em Jordão, ora em Enom, mas estava no Jordão. E aí Jesus entrou na fila para ser batizado, né? Todos, a região inteira ia lá batizar com João, né? João pregava e o povo ia todo mundo lá, o povo entendia. O batismo do arrependimento. Jesus não precisava ter sido batizado, ele não tinha pecado, nunca pecou, em hipótese alguma, né? Mas ele foi apenas para nos dar exemplo que nós precisamos ser batizados. Quando Jesus chegou até João para ser batizado, quando chegou na vez dele, João falou para ele. Aí João recusava batizar Jesus, ele não queria batizar Jesus. E falou para Jesus, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus falou para ele, eu creio que ali no pé do ouvido, né? Deixa por agora que seja assim, porque nos convém cumprir toda a lei e a justiça. Por quê? Porque só fica completo, o homem só está preparado para tocar no corpo e sangue de Cristo após ter aceitado Jesus, feito a oração do arrependimento com o pastor da igreja, né? Ou ainda que seja um outro pregador que esteja no altar, que fez o apelo, após o apelo veio a pessoa entendeu, ouviu a palavra, recebeu, aceitou, entendeu e na hora do apelo foi à frente para poder fazer a oração do arrependimento e a partir daquele dia tornar-se crente, né? É o primeiro passo, né? E aí a pessoa fez esse primeiro passo, ela mudou a direção, ela tem que sair dali, já mudar o caminho. Se ela toda noite, após sair da igreja, ela passava num bar, num boteco para tomar um negócio qualquer, para tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, ela não pode mais fazer isso a partir daquele dia. A partir daquele dia, ela fez a oração do arrependimento, o Senhor perdoar todos os pecados para ela mudar de vida. Então não é para beber mais. Fumava não é para fumar mais, né? A partir do aceitar Jesus. Ah, mas eu não aguento, não dou conta. Você vai tocando e pedindo a Deus força que Ele vai te ajudando. Ele vai te ajudando. Em todos os tipos de vício. O vício do cigarro, o vício do álcool, o vício de droga, qualquer outra coisa. Vai pedindo, vai pedindo, que o Senhor vai te dando força. Você fica um dia, fica 2, fica 3, daqui a pouco você fica um mês e nunca mais, né? E após você ser liberto, aí você foi convertido, após ser transformado, regenerado e liberto, o pastor vai te batizar. Aí que você vai entrar em comunhão. Aí que você vai participar da primeira ceia. E aí que você vai começar a ser... Você passou a ser membro da igreja a partir do momento que você aceitou Jesus. E quando você não aceitou Jesus, você não é membro da igreja. Você é um visitante. Você vai na igreja. Você só é membro da igreja que você congrega diariamente a partir do momento que você levanta as mãos e vai à frente na hora do apelo e ora com o pastor a oração do arrependimento e você aceitou Jesus publicamente ali, confessando com seus lábios. É o fruto dos lábios que nós precisamos dar a Deus, dar ao Senhor. E você, aí, a partir daquele momento você passou a ser membro da igreja. Agora, membro do corpo de Cristo é após de 60 a 90 dias ou 120 dias, você ser batizado e participar da primeira ceia e permanecer. Aí você passou a ser membro também, além da igreja, também do corpo e sangue de Cristo, né? E aí você então está preparado para poder entrar no céu, desde que você permaneça em santificação de corpo, alma e espírito. E é disso que Paulo fala aqui, exortando os irmãos aqui, falando exatamente sobre a dissensão da igreja, né? Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Paulo segue falando com os irmãos, né? Paulo segue falando. Glória a Deus, glória a Jesus. É um memorial, né, da morte de Cristo no Calvário para redimir os crentes do pecado e da condenação através da ceia do Senhor. Vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda a aparência do mal.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. É um ato de ação de graças pelas bênçãos de salvação da parte de Deus, proveniente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Sua importância no presente, a ceia do Senhor, é um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios de sua morte sacrificial. E, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros no corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, versículo 10, 16 e 17. Nessa ceia com o Senhor ressurreto, né? O Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ele, como o anfitrião, faz-se presente de modo especial. Ou seja, o Senhor está ali no meio, no dia da ceia, participando junto com os irmãos, né, da ceia do corpo e sangue de Cristo, observando os procedimentos de cada um de nós. Por isso tem que haver ordem e decência. O Senhor está no nosso meio. Confira em Mateus capítulo 18, versículo 20, Lucas capítulo 24, versículo 35. É o reconhecimento e a proclamação da nossa aliança, no grego, caine diateque, ou diateque, mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo e o nosso compromisso de fazer a sua vontade, de permanecer leais, de resistir o pecado e de identificar-nos com a missão de Cristo. Verso 25. Mateus capítulo 26, versículo 28. Marcos capítulo 14, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 20. Ver o estudo, o Antigo e o Novo Concerto. Página 1910. Sua importância no futuro, a ceia do Senhor é um antigozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 11, Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14, Marcos capítulo 14, versículo 25, Lucas capítulo 13, versículo 29, Lucas 22, 17, 18 ao 30, antevê a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo. Verso 26, encena a oração, venha o teu reino. Essa expressão está no Pai Nosso que Jesus ensinou aos apóstolos, né? Venha o teu reino, né? É disso que o Pai Nosso fala. Mateus capítulo 6, versículo 10, confira em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. A ceia do Senhor, toda essa importância acima mencionada, só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus.